Se você é um agricultor que pensa grande, planeja o futuro e gosta de aproveitar as oportunidades que surgem, você não pode ficar de fora do Impulso Bayer, o maior programa de fidelidade do agro brasileiro. E o Impulso Bayer funciona de um jeito muito simples. Para participar, você compra produtos Bayer, entra no site orbia.ag e cadastra as notas fiscais. E assim que a sua nota for aprovada, seus pontos serão calculados e você já poderá resgatar produtos e serviços. Também a partir do cadastro das notas fiscais, você junta impulsos que vão determinar o seu número de estrelas. Você pode ser cliente de 1 a 5 estrelas. Quanto mais produtos Bayer comprar, maior será a sua classificação e mais benefícios você acessa, como entrada gratuita em eventos, viagens exclusivas e acesso a soluções que vão alavancar o seu negócio. Saiba mais em agrobayer.com.br/impulso-bayer. É o Impulso Bayer, impulsionando você para o futuro. Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos acompanhar o que tem movimentado as cotações, direcionado os preços do milho neste momento, e quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário, é o Roberto Carlos Rafael, analista da Germinar Corretora, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Roberto, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Olá, Guilherme, boa tarde, sempre um prazer estar contigo, com todo mundo, os ouvintes do Notícias Agrícolas, viu? Roberto, vamos começar a nossa conversa olhando para as exportações. Essa semana a gente teve as definições dos números embarcados em outubro, né, pela SECEX, e aí um resultado positivo, superando até as estimativas da ANEC, mais de 8 milhões de toneladas. Exportações seguem com um ritmo forte aqui para o Brasil, né? Seguem dentro do esperado, né, que a gente via que realmente o Brasil era o player mundial, que seria o grande exportador do ano, né? Então a gente tem aí realmente um volume já significativo exportado, algo ao redor, acho que de 37 milhões de toneladas, e temos um line-up ainda também robusto, né? Um line-up aí de próximo de 10 milhões, são 9 milhões e meio de toneladas, né? Então, se a gente for ver, a gente chega muito próximo aí de 50 milhões. No encerramento do mês de novembro, devemos ter já 50 milhões exportados, né, Guilherme? E aí, Roberto, a expectativa, então, para depois de novembro também é manter esses volumes aí para os meses restantes, para dezembro, para janeiro? Olha, eu acho que a gente deve chegar muito próximo daquilo que as nossas estimativas iniciais aqui eram algo ao redor de 60 milhões de toneladas, tá? A gente tem trabalhado agora entre um patamar de 58 a 60 milhões de toneladas, ou seja, quase nenhuma diferença aí. A gente acredita que nós vamos acabar encerrando o ano nesse patamar de exportação, tá, Guilherme? O que é um recorde de exportação. Brasil, maior exportador de milho do mundo, tá certo? Então, eu acho que nós temos realmente aí, deve diminuir um pouco os volumes que nós vimos nesses últimos meses, tá? Isso em função, principalmente, de que entrou agora, está entrando a safra da Ucrânia, com preços mais baixos que o Brasil. A gente também não pode esquecer que a safra americana está entrando com tudo. A gente deve encerrar aí esse mês aqui muito próximo de 80%, entre 77% a 80% da colheita da safra americana já concluída. Isso daí é um número já praticamente de quase 300 milhões de toneladas no mercado. Então isso foi inclusive, tanto essa questão da Ucrânia como dos Estados Unidos, que segurou um pouquinho as nossas exportações. Os preços começaram a ser mais convidativos por lá, né? E aqui também no Brasil a gente teve o produtor um pouco ausente na comercialização, até porque está muito focado agora no plantio. Isso é muito comum, né, Guilherme? E também houve uma expectativa, uma melhora do câmbio, principalmente desde a sexta-feira passada e início dessa semana, com as tentativas justificativas do que a fala do presidente acabou afetando com o viés de alta do câmbio, né? Então o produtor também trabalhava com uma expectativa de câmbio um pouco melhor, que aconteceu ao longo da semana, porém, a partir
da decisão dos Estados Unidos, do FONC, de permanecer a taxa de juros na quarta-feira, na parte da tarde, esse cenário de câmbio a nível mundial, o dólar tem caído bastante desde quarta-feira às 3 horas da tarde até hoje. Hoje o câmbio, inclusive nos Estados Unidos, caiu 1% em relação às moedas fortes, daquela cesta de moedas que nós temos, né? Então o dólar index caindo aí nesse momento 1%, 1,04%. Então, assim, a gente teve, na verdade, um movimento que teve uma certa retração. Um outro detalhe que o produtor também estava observando era o atraso do plantio da soja, que pode impactar um atraso no plantio do milho safrinha. Tudo isso segurou um pouco, né, a decisão do produtor em fazer maiores volumes, né? O mercado interno foi sendo abastecido de uma certa forma, com algo que aquilo o mercado estaria precisando. Mesmo assim, no mês de outubro, o preço do milho, se nós pegarmos desde o início de outubro até agora, ele subiu 5%. Foi muito em função disso, né? O produtor plantando, o produtor acreditando numa expectativa melhor de câmbio, e também tinha essa questão do plantio da safra de soja, que ela tá atrasada. E aí, Roberto, olhando para esse produtor que, como você disse, né, se ausentou um pouquinho mais do mercado, segurou um pouquinho mais essas vendas nos últimos dias, nas últimas semanas, ainda deve ter movimentações de comercialização acontecendo nessa reta final de 2023? Sim, a gente trabalha normalmente aqui, que o mercado ele vai na comercialização aí até dia 10 de dezembro, então nós estamos 41, 15 de dezembro, depois há uma certa parada, isso é normal todo ano, né? Porque a gente tem alguns armazéns que estão saindo em férias coletivas, fazendo manutenções, também a parte de logística de transporte rodoviário, existe também uma certa diminuição de oferta, quando alguns caminhoneiros procuram também tirar alguns dias, principalmente nos períodos de festa, né? Então, acho que a comercialização ela tem aí mais uns 40 dias, né, pela frente, e evidentemente, a gente tem ainda também exportação no mercado, querendo comprar, apesar que os preços dos portos hoje derreteram, né? Isso em função de tudo que nós vimos aí, desde aquilo que eu falei, desde terça para cá, o dólar índice ele caiu 1,6%, né? Enquanto que aqui no Brasil, a nossa moeda se valorizou frente ao dólar e o dólar caiu 3,2% em relação ao real, tá certo? Então, a gente, mesmo com um feriado, né, nós estamos falando só de quarta e hoje, mas ontem, como caiu muito também a moeda norte-americana, hoje o mercado brasileiro também replica isso com uma queda aí de 1,4%. Então, o câmbio ditando o ritmo desse momento, tanto que o câmbio aqui, com essa diminuição, existe uma queda do câmbio, diminui um pouco o produtor, tanto qualquer produto agrícola, soja, milho, tanto que a gente vê hoje Chicago, né, com um efeito além da queda do dólar, que isso provoca um aumento nos preços da commodity, né? Ela subiu bem ontem soja, milho caiu um pouquinho, mas milho hoje respondendo bem, com uma alta também nesse momento de 1,8%, e também dentro de um cenário que aqui, na verdade, o dólar caindo muito, o produtor retrai, e aí começa a sair um pouco mais de produto lá de fora, principalmente nos Estados Unidos. Esse foi um dos pontos chaves ao longo de 2023, né, Roberto? Essa movimentação cambial, esse preço do dólar, que em determinados momentos ajuda essa exportação, leva mais rentabilidade para o produtor brasileiro, mas também tem esse outro lado, esse efeito de retrair um pouquinho esses preços e a competitividade brasileira, né? Exatamente. A gente tem visto muito em alguns momentos. Hoje, certamente, nós vamos ver a explicação do porquê da alta de Chicago, né? Uma delas vai ser porque o produtor brasileiro está um pouco ausente em função da valorização do real. Então isso vai ser um fator que a gente vai ver. Lógico que quando a gente tem também uma valorização do real, junto com valorizações de outras moedas, como a gente falou do dólar index caindo o câmbio, a gente tem uma melhora também nos preços das commodities. Mas a queda do dólar aqui foi muito maior, até porque na sexta-feira passada, junto com a segunda-feira, o câmbio subiu muito forte em função do cenário econômico, político nosso, tá certo? E aí, então, ele acabou devolvendo uma parte daquelas altas que aconteceram no começo da semana.
E aí, Roberto, para a gente encerrar, o que o produtor pode esperar desta reta final de 2023 em termos de preços? Devemos manter essa atenção à volatilidade do dólar? Tem outros pontos aí de atenção? O que a gente pode destacar de importante para esse 2 meses, ali, 1 mês, 2 meses que ainda restam do ano? É uma coisa que o produtor tem que avaliar, as exportações estão fortes, né? Mas você veja que nós estamos com um volume impactado de atrasos, principalmente por conta de chuvas. Agora em Paranaguá, inclusive por um problema de um acidente, uma ocorrência que teve. Paranaguá tem mais 45 dias de atraso. Então nós estamos aí com um atraso significativo. Nós temos um bom volume ainda até de setembro e outubro a ser embarcado de navios no mês de novembro. No line-up aparece alguma coisa ao redor de 3,5 milhões, 3 milhões e 700 mil toneladas. A expectativa é que realmente caiam poucos volumes, né, como a gente já falou, né? Então o produtor ele tem que ficar atento a isso, ver as suas necessidades de caixa, ver as suas necessidades de abertura de espaço, porque a gente vem com uma produção de soja provavelmente muito boa, né, apesar já de uma expectativa de perda de potencial, né, da safra em função dos atrasos, né, que nós tivemos das chuvas. Então, acho assim, o produtor tem que ir avaliando os seus cenários, acompanhando o dia a dia do mercado e vendo também com essa questão de que eu acho que nós temos mercado aqui para os próximos 40 dias. Depois o mercado dá uma parada, aí volta na segunda semana de janeiro, né? Então, tudo isso tem que ser abordado pelo produtor, tem que ser avaliado. Roberto, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário para o mercado do milho. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade. Não, eu acho que é isso que a gente tinha para passar, né, Guilherme? Nós estamos hoje no meio de uma ponte de feriado, então o mercado está muito devagar hoje, tá? Mas é isso, é o produtor ficar atento e fazendo suas médias e avaliando para realmente, às vezes, não ter muita surpresa, até porque a gente tem... só citar muitas das entrevistas que a gente ia falando, que eu não acreditava em resposta em Chicago. E isso está acontecendo, porque o estoque de passagem lá nos Estados Unidos, ele aumentou demais da safra passada para essa que está sendo colhida agora. Então, o milho ele ainda está nesse preço em Chicago por conta da soja, porque a soja, sim, tem uns estoques de passagem mais baixos. Então, o produtor fica atento, principalmente no que está acontecendo aqui no Brasil, na questão de câmbio e aproveitando os momentos. Roberto, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente acompanhando essas movimentações do mercado do milho. Um abraço, até a próxima. Um abraço, obrigado a todos vocês, Notícias Agrícolas e todos os ouvintes. O Roberto Carlos Rafael, ele que é da Germinar Corretora, conversou com a gente para mostrar como é que estão as movimentações do mercado do milho neste momento e os pontos de atenção que o produtor precisa ter daqui para frente. Roberto trazendo um cenário onde a queda expressiva do dólar, tanto lá nos Estados Unidos, o dólar index, quanto aqui no Brasil na taxa cambial com relação ao real, essa queda do dólar trouxe reflexo para os preços do milho, tanto aqui no Brasil quanto na Bolsa de Chicago, porque ao mesmo tempo que essa queda do dólar diminui os preços do milho nos portos brasileiros, e isso pode diminuir os volumes embarcados que a gente vai acompanhar daqui para frente nas exportações, ele tira essa competitividade do milho brasileiro e abre espaço para exportações nos Estados Unidos, por isso também a Bolsa de Chicago subindo justamente neste efeito, olhando o dólar e a competitividade entre o milho dos Estados Unidos e o milho do Brasil no mercado internacional. De qualquer maneira, o Roberto Carlos Rafael espera que o Brasil consiga atingir as expectativas de exportações entre 57 até 60 milhões de toneladas ao fechamento do mês de janeiro. Ele trazendo os números, já são praticamente 37 milhões de toneladas exportadas até o fechamento de outubro, line-up de mais 10 milhões para novembro, expectativas boas também para dezembro e para janeiro, conseguindo atingir esses números e consolidando o país como o maior exportador de milho nesse ciclo de 2023. Agora, antes da gente encerrar, vamos verificar como é que estão as cotações do milho na Bolsa neste momento. Começando pela Bolsa de Chicago, a CBOT, você vai ver os números aí na tela. Chicago subindo, justamente como o Roberto Carlos Rafael já explicou aqui pra gente. Contrato dezembro 23, valendo $4,78 o bushel, alta de 8,25 pontos.
Março 24, valendo $4,93 o bushel, alta de 8 pontos. Maio 24, valendo $5,02 o bushel, alta de 7,75 pontos. E o julho 24, sendo cotado a $5,10 o bushel, alta de 8 pontos. Agora trocando a tela para vocês, Bolsa Brasileira B3 recuando justamente nessa movimentação de dólar que o Roberto destacou aqui para a gente. Novembro 23 ainda mantém uma alta de 0,18% sendo cotado a R$ 60,25, mas a partir de janeiro 24 as quedas aparecem. R$ 63,91 a saca, queda de 0,23%. Março 24 cai 0,32%, sendo cotado a R$ 67,81 a saca. E o maio 24 vale R$ 67,13 a saca, queda de 0,56%. Agora eu vou ficando por aqui, mas você continue ligado, que daqui a pouquinho a nossa programação está de volta. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.